Bem-vindos ao canal Alunar. Alunar significa pousar na Lua ou estar na Lua, que seria contrário a aterrar, que significa estar na Terra. Alunar, então, significa estar conectado ou conectada com a Lua. Alunar é o nome do meu espaço terapêutico, do meu espaço holístico, futuramente do meu espaço de venda de produtos místicos inspirados na Lua. Mas por enquanto eu tenho um espaço de atendimento terapêutico e aconselhamento espiritual. O que você vai encontrar neste perfil do YouTube? Você vai encontrar vídeos sobre espiritualidade, sobre magia, sobre bruxaria. Você vai encontrar conscientização energética. Vamos conversar sobre o mundo das terapias holísticas. Mas também você vai encontrar aqui muita coisa a respeito do mundo feminino. A minha visão do sagrado feminino, a minha visão do feminismo, a minha visão da bruxaria. Esse conteúdo aqui vai ser muito mais voltado para o mundo feminino, mas isso não impede que os homens também não possam receber essas informações. Eu sei que existe um número infinito de vídeos sobre espiritualidade nas redes sociais. Muita coisa sobre espiritualidade na internet. Mas eu tô vendo um grande número de desinformação. Um grande número de coisas sendo faladas que não são reais ou que são distorcidas. Então aqui eu vou procurar também desconstruir algumas coisas. Não vai ser fácil de ouvir, algumas coisas serão doloridas, outras coisas serão polêmicas. Mas eu acho necessário a gente começar a filtrar tudo que está sendo dito na internet. Mas com relação àquilo que eu sei, que é a espiritualidade, as questões energéticas, as questões voltadas para as terapias holísticas, magia, bruxaria. É necessário que a gente se aprofunde muito antes de sair por aí falando. E isso é uma coisa que eu fiz. Eu já comecei o meu despertar há muito tempo. E eu comecei a trabalhar como terapeuta em 2016. Então já faz 10 anos que eu estou no mundo das terapias. Eu despertei a bruxa e a feminista praticamente ao mesmo tempo, em 2017 e 2018. E desde então eu venho estudando sobre isso. Mas eu estudo sobre espiritualidade, sobre religião, sobre fé há muitos anos, desde a minha adolescência. Eu já fui católica, eu já frequentei centro espírita, eu já frequentei centros de umbanda, eu já fui inclusive em igreja evangélica e já frequentei também espaços de budismo. Hoje eu tenho a minha espiritualidade. Eu pego o que é bom em cada uma dessas crenças e trago para mim. E eu acho que a grande maioria das pessoas vai começar a fazer isso a partir de agora. Porque a gente percebe que a fé está cada vez mais personalizada. A gente percebe que a fé é muito mais pessoal. Porque justamente por causa do momento que a gente está passando da transição planetária, e a gente vai falar muito sobre isso aqui também, esse momento está trazendo muitas aberturas, muitos despertares, mas está tudo muito confuso ainda, está tudo muito no ar, e nem todo mundo está sabendo o que fazer com isso. Além, claro, de todo o caos que está se instalando por causa dessa mudança e que está trazendo muitos sintomas para cada um de nós, e nem todo mundo sente da mesma maneira. A gente vai falar muito sobre isso
também. E eu sempre vou pedir que vocês tragam sugestões das suas dúvidas, para que eu possa falar sobre isso, se eu souber, é claro. Se eu não souber a respeito de algo, eu vou ser bem franca, vou dizer, desse assunto eu não entendo, não posso falar. Aqui no canal, a gente vai falar também, não tem como escapar, do que está acontecendo no mundo enquanto sociedade. A gente vai falar do que está acontecendo com as mulheres, de toda essa violência que está acontecendo e do porquê que ela está acontecendo. A gente vai falar, sim, sobre assuntos doloridos também, porque é necessário. Mas eu sempre vou procurar deixar bem claro que tudo aqui é o meu ponto de vista, baseado em todos os estudos, em toda a experiência que eu tenho, tanto profissional quanto pessoal. Eu não trago verdades, porque as verdades são múltiplas. Eu trago conscientização, eu trago informação, baseado naquilo que eu sei, que eu construí, e principalmente baseado em tudo o que eu desconstruí. Porque eu acho que o momento agora é muito disso, desconstruir tudo aquilo que nos ensinaram como verdade e que hoje a gente está percebendo que não é bem assim. E é por isso que o caos está instalado, porque os impérios estão ruindo, muitas verdades estão deixando de ser reais verdades, muita coisa está deixando de existir ou está mudando, e isso tudo gera medo, porque o nosso ego é muito apegado. E o ego não quer a mudança, o ego quer o conforto, o conhecido, aquilo que ele já sabe lidar. Então, pessoalmente, está havendo um caos interno, e esse caos interno acaba gerando o caos planetário. Acaba gerando todos os problemas sociais que estão acontecendo. Claro que nem tudo é espiritual. Existe também questões físicas, a saúde, existem as questões políticas, mas tudo isso está inserido dentro disso que está acontecendo, que a gente chama de transição planetária. Vamos falar também aqui de um assunto que eu gosto muito e que eu ando estudando bastante ultimamente, que é a questão dos extraterrestres, dos alienígenas, dos OVNIs, né? Ufologia. Eu não sou ufóloga, eu não sou especialista, mas eu acompanho muita coisa. E tudo aquilo que eu for acompanhando, eu posso trazer aqui também. Uma outra coisa que eu gosto muito de falar, e eu uso isso de forma terapêutica, é sobre filmes e séries. Então a gente pode conversar sobre isso também. Pegar um filme ou uma série e debater sobre ele de forma terapêutica. Como que aquilo nos atinge, quais as mensagens que aquilo pode trazer pra gente e como aquilo pode nos ajudar. Vou fazer isso também porque eu já trabalhei num projeto que fazia isso, né? Há anos atrás eu trabalhei num projeto que levava filmes para as escolas e depois os adolescentes eram entrevistados a respeito daquele filme, a respeito da temática que tinha sido mostrada naquele filme, que geralmente eram questões polêmicas ou tabus, e eles eram entrevistados e depois aquelas entrevistas eram analisadas por uma psicóloga e por uma mestra em semiótica e por um cineasta. E eu acompanhei isso como bolsista do projeto e depois acabei fazendo as minhas análises e fazendo alguns trabalhos a respeito disso também. Nós vamos falar também sobre outra paixão minha, que são os livros. Eu vou procurar trazer passagens de livros que eu acho importante transmitir e que eu percebo que tem uma mensagem forte ali que é bom transmitir. Nós vamos falar sobre sonhos, que é um dos meus trabalhos, que é o de interpretação de sonhos, o de aconselhamento espiritual através dos sonhos. Vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre cores, nós vamos falar sobre
oráculos. Nós vamos falar sobre tudo que está relacionado à energia, o que são os chakras, quais são os corpos, o que é geometria sagrada, como que a cor nos atinge, por que a cor cura, por que existe a cromoterapia, enfim, tudo que for conscientização energética eu vou procurar trazer para vocês. E muito mais. A gente, no decorrer da nossa caminhada, juntas, a gente vai poder construir essa teia. A gente vai costurando, alinhando e trazendo assuntos que sejam importantes, necessários, que vocês gostem, que vocês querem saber e que eu for aconselhada também pela minha equipe espiritual do que é necessário trazer para vocês. Espero que vocês gostem e vamos juntos caminhar, porque todos nós estamos precisando entender o que está acontecendo e nos preparar para o que está acontecendo. Porque preparados é mais fácil. Não significa que nós não tenhamos sintomas, mas significa que a gente vai conseguir tratar, lidar melhor com esses sintomas e nos preparar para o que está por vir ainda, porque eu acredito que muita coisa ainda está por vir. Então eu espero, com a pouca experiência que eu tenho, com o pouco conhecimento que eu tenho, de forma humilde, de forma sincera, ajudar no meio desse caos. Então, bem-vindos ao canal Alunar.